Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Essa é a conclusão da playlist Os Nexos Conceituais da Estatística e Organização do Ensino. Como eu disse anteriormente, lá no nosso primeiro vídeo, os nexos conceituais eles são elementos constitutivos do processo de organização do ensino considerado pela atividade orientadora de ensino, que visa e preza pela relação entre a teoria e a prática. Esse vídeo vem nessa relação, pois nos últimos 5 vídeos eu trouxe os nexos conceituais de uma forma mais teórica, pensando principalmente nessa análise sobre a história humana e quais foram as necessidades que a humanidade sentiu para desenvolver conceitos estatísticos. Então, nesse momento, esse vídeo é destinado para pensar a organização do ensino em si, e é por isso que eu vou trazer os nexos conceituais considerando uma situação desencadeadora de aprendizagem chamada Diário da Peste Bubônica. Assim, vamos falar um pouco o que são essas situações desencadeadoras de aprendizagem. Para a atividade orientadora de ensino, as SDAs, como chamamos elas, podem ser um modo de materializar o ensino a partir desses elementos teórico-metodológicos que são considerados: a teoria histórico-cultural, a teoria da atividade. Então, é um modo de levar para a sala de aula, para a prática do professor, esses elementos constitutivos da organização desse ensino a partir da atividade orientadora de ensino. Entre os objetivos da SDA consiste desencadear uma necessidade de apropriação de determinado conhecimento. E para isso é necessário voltar o olhar para a história humana e para a constituição de determinado campo do conhecimento. E é nesse sentido que os nexos conceituais entram. Eles auxiliam a reconhecer essa essência do conhecimento, o que foi realmente necessário para a humanidade desenvolver esse conceito e que a gente acredita e defende que é o que nós queremos fazer com que o aluno, que o estudante sinta essa necessidade, pois nós acreditamos que é esse o caminho para a caracterização da forma teórica de pensamento. Então, esse é o intuito desse vídeo, de reconhecer como os nexos conceituais apresentados anteriormente podem ser compreendidos no processo de desenvolvimento da situação desencadeadora de aprendizagem, ou seja, qual é o seu papel nesse processo prático de organização do ensino. Aqui representado por essa análise, por essa compreensão de como esses nexos surgem, como eles são desencadeados a partir da situação. Relembrando, nós defendemos 4 nexos conceituais da estatística durante esses vídeos, que é o primeiro, a captação de dados, o segundo nexo, que é a síntese informacional, o terceiro, que é o reconhecimento e demonstração de regularidades, e o quarto, que é a estimativa e predição. Assim, vamos resgatar lá o nosso grande esquema que representa a conexão, a relação entre esses 4 nexos. Nós tínhamos sim uma necessidade humana de controle, registro e comunicação de quantidades e que foram desenvolvidos instrumentos para que a gente pudesse organizar e trabalhar com essas informações. Conforme o tempo foi passando, a humanidade precisou categorizar e trabalhar e tratar esses dados de uma forma mais profunda, de maneira que comunicasse uma grande quantidade de informações de uma maneira muito prática. E por outro lado, também desse questionamento do determinismo das coisas, né? E pensar sobre a aleatoriedade e essa medição das chances das coisas ocorrerem. A partir desses dois movimentos, a gente tem uma caracterização do que compreendemos hoje como estatística descritiva e a teoria de probabilidades. E o encontro dessas duas ideias é muito utilizada para alcançar uma qualidade nova dessa estatística que falamos aqui, que é a inferencial, que se trata dessas possibilidades futuras ou até de estimação, a partir de uma amostra características de uma população inteira. Assim, o que é o Diário da Peste Bubônica? Ela foi um modo de contextualizar uma realidade que ocorreu na França ali durante o século XVIII, do período da peste bubônica. Então, esse diário foi registrando algumas informações que nós compreendemos que desencadeia essa necessidade de alguns conceitos estatísticos, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vou estar apresentando a situação e depois a gente discute como esses nexos conceituais podem estar presentes nela. Dia 20 de dezembro de 1720. A cidade de Provença ainda está fechada. Apesar de ainda ter suprimentos, faltam distrações para tanto tempo livre.
Hoje recebi um jornal com a ordem do rei de que devemos continuar em isolamento. Mas ainda não há previsão de término para esses tempos sombrios. Com a cidade isolada, estou sem contato com os meus fornecedores de tecidos e não consigo mais trabalhar. Entretanto, na cidade do meu principal fornecedor, Arles, ainda não começou o isolamento. E ali tem um trechinho do jornal que a gente criou durante a situação. Rei Luís XV indicou o fechamento das cidades para a diminuição do contágio da peste negra. Também indicou que as pessoas evitassem a circulação pela cidade. Segundo as autoridades locais, a cidade de Arles declarou 1.000 mortes, já na cidade de Provença estão declaradas 300 mortes. E aí vem o próximo registro do diário que se tem acesso, que é o dia 30 de janeiro de 1721. O isolamento segue e fico ansiosa por notícias da minha família. Segundo o jornal de hoje, os casos de morte com esta peste aumentaram e finalmente Arles fechou suas fronteiras. Entretanto, pouco nos contam sobre quem morreu e como morreu. Afinal, por que não podemos ver os mortos? Será que são tantos mortos assim em Arles? E ali um outro fragmento do jornal. A população de Arles cai de 23 para 20.000 habitantes em apenas 5 meses de peste. A nova estratégia do governo é o isolamento domiciliar para tratar os infectados. O total de infectados já chega a 3.000 em Arles. 1º de fevereiro de 1721. Hoje, um empregado da minha família me trouxe mais comida e uma carta. Aparentemente, a cidade deles ainda não foi afetada. Sinto-me enganada por tantas notícias. Por que não posso simplesmente fugir para a casa deles? Será que todos que pegam esta doença morrem para justificar tal prejuízo? Imagino que os médicos estão procurando alguma cura. E é ali a carta em si, né? Querida Augusta, como você está se sentindo em meio a este inferno? Vimos notícias terríveis. Mal conseguimos acreditar que já são 2.000 mortos em sua cidade. Você está recebendo notícias? Na sua casa ainda há comida? Eu e seu pai estamos preocupados com sua saúde. Então estamos te enviando alguns suprimentos. Fique à vontade para nos pedir mais assim que precisar. Com amor e saudade, sua mãe. Assim vem o outro registro do diário de 15 de junho de 1721. Estamos no 8º mês de isolamento. Preciso voltar a trabalhar logo. Afinal, minhas clientes precisarão de vestidos novos e eu precisarei de sustento. Nos jornais de hoje, Arles conta com 6.000 mortos, mas aqui em Aix de Provença não deve ser tantos assim. Olhando pela janela, vejo as ruas vazias e poucos empregados levando cartas e alimentos. Ora, por que sou impedida de trabalhar também? O jornal de hoje aponta que nem todos que contraem a peste chegam a morrer. E ali um outro fragmento do jornal com a seguinte informação. Arles já chegou ao 8º mês de isolamento. Até o momento, foram 6.000 mortes em Arles, contando com os 8.000 infectados. Em 20 de agosto de 1721, hoje percebi que não apenas eu estou desconfiada da necessidade desse isolamento absurdo. Meus colegas comerciantes estão se organizando e logo poderemos voltar às nossas vidas normais. Nossa cidade está se desabastecendo. Este sofrimento já dura 1 ano e ainda não há notícias. E é ali um chamado que surge durante essa necessidade, durante esse relato do diário, que é o seguinte. Você concorda com o fechamento da cidade? Comerciante, venha se reunir conosco às 22 horas nos fundos do armazém central. Chega de prejuízo. Em 20 de setembro de 1721, compareci à reunião e uma dúvida foi unânime. O que fazemos com tantos números que o rei nos manda pelos jornais? Um dos nobres da corte, que mantém um armazém aqui perto, nos informou que hoje temos atualmente 8.000 infectados e 6.000 mortes aqui em Provença. Mesmo assim, ele não tem uma posição ainda. Com este número, alguns comerciantes ficaram amedrontados pelas mortes e outros querem voltar à normalidade, com a esperança pelo número de recuperados. Ainda não tomei uma decisão, mas a cidade de Arles, onde reside meu principal fornecedor, permanece em isolamento domiciliar. É proibido até mesmo sair nas ruas. Apenas empregados e serviçais continuam transitando pela cidade.
Assim, é encerrado o registro do diário. Então, ao se deparar com essa situação, é possível desencadear diferentes necessidades. Nós tivemos experiências que as primeiras necessidades sentidas foi em relação a compreender a higiene daquele povo, quais eram outras relações, quais eram as particularidades dessa comunidade, a origem da peste bubônica ser a bactéria presente na pulga do rato. Então existiam diferentes possibilidades para esse encaminhamento. A questão é que, diante do problema que a Augusta nos apresenta, de que é o que fazemos com tantos números que o rei nos manda pelos jornais, demanda um processo de captação de dados. Então, há essa intencionalidade, há essa organização do ensino em direção a responder esse problema que aqui nós compreendemos como desencadeador. Então, nesse momento, a gente começa a resgatar aqueles fragmentos dos jornais, né? Lá de 20 de dezembro de 1720, de 1º de fevereiro de 1721, de 30 de janeiro de 1721, e resgatamos nessa nuvem de informações alguns dados que podem ser importantes para o desenvolvimento das nossas análises. Então, na intencionalidade do ensino direcionada a tentar solucionar esse questionamento de Augusta, o Nexo 1 ele é manifestado, pois é necessário esse processo de captação de dados dentro das informações que foram postas pelo diário e pelos fragmentos dos jornais. Então pode-se notar que apenas essa captação ela foi insuficiente para solucionar o problema da Augusta. Então, de modo que a gente precisa seguir por uma representação desse dado, para sintetizá-los de modo que ela consiga se basear de alguma forma para ter essa tomada de decisão. Aqui é possível reconhecer a necessidade do segundo nexo, que é o de síntese informacional. Um exemplo de síntese seria uma tabela. Aqui está registrada as mortes a partir das datas de cada uma das cidades que apresentam durante o diário. Mas cabe a atenção de que muitas das datas a gente tem a informação de uma só cidade e não das duas. Então traçar esse comparativo é cada vez mais complexo. Então lembre-se que o segundo nexo não está limitado à utilização de tabelas, e sim pela resposta humana à necessidade de sintetizar esses dados. Então, quando você estiver desenvolvendo essa situação, pode ser que não seja a tabela a primeira necessidade. Quem sabe venha primeiro esse processo de listagem mais simples, ou até mesmo surge a ideia de produzir um gráfico direto daqueles dados captados. A questão é que nós temos que estar atento a esses processos, para que não ocorra nenhum equívoco, pois uma síntese mal produzida pode evidenciar informações que são irreais, e isso não é benéfico para o processo de desenvolvimento do pensamento estatístico. Logo, se a tabela não supre essa necessidade, outros meios, como medidas relativas, como taxa e porcentagem, que são essa relação para tentar traçar essa proporcionalidade dos casos que ocorreram em cada uma dessas cidades, as medidas resumo, por exemplo, as tendências de medida central, média, moda, mediana, as medidas as medidas de variação para tentar ver como essas medidas de tendência central representam esses conjuntos de dados, além dos diferentes tipos de gráfico, pois cada um pode contribuir com uma forma. Então, compreender o número de pessoas infectadas e em qual proporção vem a óbito auxilia a produzir um cenário para essa tomada de decisão da Augusta e para que ela consiga responder àquela questão do que se faz com tantos números. Nós precisamos tratá-los e, a partir desse tratamento desses dados, tomar uma decisão. Então, apenas o número dessas duas cidades podem causar estranheza e até dificuldade de tomada de decisão. E nesse instante poderia pensar, o que ocorre na região da cidade de Provença? Algo que tem que ficar muito claro aqui é que essa falta de informação, essa inconsistência dos dados, ela foi intencional, pois a humanidade passou por esse processo. O estudante ele precisa se deparar com aquela tabela ou se deparar com aqueles recortes e notar que ele não tem uma constância nessas informações e que produzir uma síntese direta daquilo ali, ou ao produzir uma síntese daqueles dados, conseguir reconhecer, não, isso aqui é insuficiente para a tomada de decisão que eu quero propor.
Então, ao pensar a região das cidades de Provença e Arles, a situação precisa desse encaminhamento para desencadear necessidade de outros conceitos. E por isso essa importância da intencionalidade do desenvolvimento da situação. Então, pensando nessa insuficiência dos dados, é apresentada a região da cidade de Arles e Provença. Então, ali, não sei se vocês vão conseguir ver, mas outras 3 cidades foram selecionadas arbitrariamente, que foi Martigues, Marsella e Vitrolles. Em posse dos dados das outras cidades, a necessidade de organizá-los se restabelece, pois para traçar esse comparativo, eu não consigo apenas com aqueles dados que eu tenho, eu preciso dos dados dessas novas cidades e traçar como eu consigo comparar o que está acontecendo nessas novas cidades com a cidade de Provença. Então aqui a gente tem o número da população, doentes e mortes de cada uma dessas cidades. Note que, por exemplo, população não era um dado que se tinha no processo do diário, mas é necessário tê-lo para tentar traçar esse comparativo. Então, esse tipo de relação é algo que a situação precisa desencadear, e por isso esse cuidado no processo de desenvolvimento da situação. Aqui, para pensar essa comparação, foi trazida a relação das taxas que são utilizadas principalmente no estudo de epidemias e pandemias, que é a taxa de letalidade, a taxa de infecção e mortalidade da doença. Então, essa tabela pode ser compreendida como uma síntese dos dados de interesse, e as taxas vêm nessa compreensão de traçar esse comparativo auxiliando o processo de tomada de decisão de Augusta. Mas a questão é que só a tomada de decisão de Augusta não é o interesse aqui. Ela precisa comunicar essas informações para aquele grupo de pessoas com o qual ela está discutindo sobre a questão do isolamento. E quando a gente fala em relação de uma comunicação de informação dinâmica, a primeira coisa que vem à nossa mente seria os gráficos. Um exemplo desses gráficos poderia ser esse gráfico de setores que representa o número de mortes e a distribuição deles em cada uma das cidades. Mas note esse gráfico. Olhando ele assim, a gente não tem uma característica real das coisas, pois essa doença ela atingiu cada uma das cidades de uma maneira muito singular. Então a gente tem essa distribuição de mortes, mas o número populacional entre essas cidades é muito diferente. Então, para essa variável quantitativa, que seria o número de mortes dessas cidades, esse gráfico ele não se torna interessante, pois a gente não consegue traçar esse comparativo. Uma proposta de gráfico seria, por exemplo, colocar o número da população, doentes e mortes de cada uma das cidades em um gráfico de barras. E aqui ele seria um gráfico multivariável, porque ele fala da quantidade de mortes, doentes e da população de Provença, Arles, Marseille, Martigues e Vitrolles. Então note, são 3 variáveis quantitativas de cada uma dessas cidades. E aqui uma especial atenção, digamos assim, um zoom, para Vitrolles, que em comparativo com Marseille, por exemplo, parece que quase não ocorreu nada nela. Mas a gente precisa, em algumas vezes, isolar esses casos para compreender o que exatamente ocorreu naquela região. Então, assim caberia uma discussão coletiva no desenvolvimento dessa situação para a apresentação desses gráficos e mostrar que alguns gráficos são mais adequados para a comunicação de informação do que outros, para um determinado tipo de informação. E aqui, quando eu falo em relação da variável quantitativa, variável qualitativa, pode interferir nesse modo de compreender a comunicação dessa informação. Então, aqui nós conseguimos estabelecer que os 2 nexos, o de captação de dados e o de síntese informacional, estão presentes na situação desencadeadora de aprendizagem. Nós poderíamos reconhecer, então, o nexo 3, por exemplo, mas de uma forma mais íntima, que é a questão do reconhecimento e demonstração de regularidades, e o nexo 4, de estimativa e predição, não são tão evidentes nessa situação, mas que podem estar atreladas, por exemplo, à ação de Augusta de tomar essa decisão a partir das regularidades que ela compreende a partir desses dados. Mas note que são relações
bem mais aparentes com esses dois nexos, enquanto os dois primeiros, né, o de captação de dados e o de síntese informacional, aparecem com mais força. Então, como considerações gerais, é importante dizer que essa situação ela foi produto de um esforço coletivo dos membros da Oficina Pedagógica de Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, durante o ano de 2020. Essa situação ela não ocorreu a partir de uma única pessoa. A gente parte desse processo de criação, de discussão, e tenta materializar nessa situação algum desses elementos teóricos que a gente compreende a partir da atividade orientadora de ensino, e agora pensando nos nexos conceituais para o desenvolvimento do pensamento teórico. Outra questão é que ela foi pensada e desenvolvida durante o projeto. Então ela passou por diversas fases, ela foi testada e ela foi compartilhada com professores em curso de formação, e isso permite a gente a olhar com determinada criticidade com esse movimento de organização do ensino. E também de considerar que o ensino ele não é um processo acabado. Não é pelo fato que nós desenvolvemos essa situação que ela é invariável, que ela é imutável. Por exemplo, se alguém comentar nesse vídeo algumas considerações a partir da situação, nós poderíamos até repensar em alguns processos para desenvolver, por exemplo, mais o nexo 2, mais o nexo 3 e o nexo 4. E a situação desencadeadora de aprendizagem desempenha seu papel na prática pedagógica. Ela só é realmente desencadeadora de aprendizagem no processo de desenvolvimento dela, em sala de aula, ou em algum processo de formação, como foi o que ocorreu conosco. Então, o que foi apresentado nesses vídeos, e, desde da apresentação dos nexos e particularmente nesse, de como eles estão compreendidos dentro da situação, foi uma particularidade, um modo de tratar essa situação. Quem sabe você que está assistindo o vídeo e a partir dos elementos teóricos que você tenha ou que a gente comentou em outros vídeos, tem um outro insight, um outro processo para desenvolvê-la, para desencadear outras necessidades e até pensando em outros conceitos. Mas é importante ter os nexos conceituais como elementos balizadores desse processo de ensino, buscando tentar desenvolver esse conhecimento teórico. Assim, trago o Kowalski com um meme da internet, mas eu acho ele muito relevante, que traz um pouco principalmente do que eu defendo como o nexo 1, que seria o homem da caverna come uma fruta venenosa e morre. E o outro homem da caverna escreve, anotado. Então é esse processo, esse, quem sabe, tem sido o princípio da captação de dados, né? E foi necessário, nesse primeiro momento, até para a manutenção da vida. Conforme o tempo foi passando e as necessidades foram se aprimorando da humanidade, o conhecimento se desenvolveu até os instrumentos que a gente tem hoje, e que alguns eu nem consegui alcançar para trazê-los aqui nesses vídeos. Espero que no desenvolvimento meu e das pessoas que gostam desse tema de pesquisa, a gente consiga desenvolver coletivamente algumas relações e insights sobre essa questão, e até pensar como os nexos conceituais podem estar presentes ou continuam sendo desenvolvidos na história da humanidade presente. Assim, um exemplo de adaptação dessa situação, por exemplo, foi o que fizemos quando nós construímos dentro da coleção Histórias com a Matemática em Quadrinhos, na UPM, uma história em quadrinhos sobre o isolamento de Augusta, e que está presente lá no nosso site da UPM, que eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, depois deem uma olhadinha. Esse material pode ser útil e até utilizado por vocês a partir, por exemplo, dos elementos que eu coloquei aqui. O encaminhamento da solução é muito próximo, pois ela partilha dos mesmos números e dos mesmos elementos, mas ela tem essa questão de ser uma história em quadrinhos e, quem sabe, possa desencadear o interesse dos estudantes. Nesse sentido, eu agradeço você ao acompanhamento desse vídeo, convido-os, caso não tenham feito, de assistir os outros. Acredito que a continuidade desses vídeos, eles trazem uma maior compreensão sobre o que foi discutido aqui hoje. Então esse é o último vídeo da playlist Nexos Conceituais da Estatística e a Organização do Ensino. Espero que tenham apreciado o conteúdo tanto quanto eu apreciei. Continue acompanhando as nossas ações da UPM, esse foi um dos movimentos, mas a gente está sempre no movimento constante. E agradeço muito
a oportunidade de trazer um pouco da minha pesquisa e um pouco desse meu produto educacional para vocês. Tudo de bom, até mais!